Eu quero dizer que ontem, quando fizemos o programa aqui pela manhã, à tarde não, a Camila Piacente já repercutiu todos os acontecimentos de Brasília. Não havíamos tomado conhecimento ainda de todo o teor da delação do ex-senador, aliás, do senador Delcídio Amaral, que deixou ontem também o PT. A delação do Delcídio é evidente que acelera o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O rito do impeachment vai ter que ser acelerado na Câmara Federal e também no Senado da República. Aliás, essa é a opinião hoje do governador Pedro Táxi, estampada nas páginas do jornal A Gazeta, e também dos 3 senadores de Mato Grosso, Brairo Maggi e José Medeiros, que defendem o impeachment, e o Wellington Fagundes, que parece ser o último dos moicanos. O senador Wellington ainda estava defendendo o governo da presidente Dilma Rousseff. Não se sabe até quando que vai continuar essa convicção do senador Wellington Fagundes, uma vez que o governo acabou. A manifestação de domingo já havia sido uma pá de cal. Já havia sido muito importante, já havia dado argumentos para a justiça, no sentido de que pode prender, que nós apoiamos, e já havia oferecido também argumentos para que a Câmara dos Deputados pudesse colocar o impeachment em votação. Agora, as revelações ontem do senador Delcídio Amaral repercutiram em toda a imprensa mundial. O governo Lula, o governo Dilma está no canto do ringue, está nas cordas, está zonzo, está tonto, não sabe o que fazer, não tem proposta para o futuro. E não é só o problema de não ter proposta, está envolvido em gravíssimas situações. O Delcídio coloca, por exemplo, que a presidente sabia sim da roubalheira da Passadina, que ela, como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, tinha plena consciência do superfaturamento, do superpagamento que estava fazendo, que aquilo era uma fórmula para angariar propina. O Delcídio faz revelações importantes, como, por exemplo, que o pecuarista José Carlos Bunlai era o responsável pelas primeiras obras no sítio de Atibaia, que o sítio é sim do ex-presidente Lula, que a OAS recebeu sim a missão de concluir as obras do sítio. E tem coisas gravíssimas no depoimento do Delcídio para todos os lados, inclusive para a oposição. A oposição também vai ter que se explicar, porque o Delcídio conta fatos que dizem respeito ao senador Aécio Neves, rememorando um caso que até já foi julgado, o caso de Furnas, a famosa lista de Furnas, que já foi considerada ilegal pelo judiciário brasileiro, porque não havia nenhuma comprovação de nada, mas isso não impedirá a fiscalização robusta por parte do Poder Judiciário para ver se novos fatos poderiam motivar o ressurgimento da questão de Furnas. Então o Brasil vive um momento delicadíssimo, difícil. Ontem, com a possibilidade do Lula virar ministro, o dólar voltou a subir, a bolsa voltou a cair, as ações do Banco do Brasil caíram 21%, o que é gravíssimo. As ações da Petrobras caíram em torno de 15%, o que é gravíssimo. É uma das maiores quedas já registradas na Bolsa. Por quê? Porque as pessoas perceberam que o Lula vai assumir o governo não é por nenhum interesse público, não é para ajudar o país, não é para estabelecer uma nova política, não é para mudar de qualidade o governo Dilma, não é por nada disso. O Lula quer assumir o ministério para correr do Sérgio Moro, para não ser julgado pelo Sérgio Moro, para ter foro por prerrogativa de função. Aliás, essa questão do foro por prerrogativa de função
ela precisa ser debatida. Ou o foro é eliminado, todos são iguais diante da lei e, portanto, todos podem ser julgados pelos mesmos juízes, ou devem ser selecionadas poucas autoridades para serem beneficiadas pelo foro. Mas não dá para. Membros do Tribunal de Contas têm foro por prerrogativa de função. Membros do Tribunal de Justiça têm foros por prerrogativa de função. Juízes têm foro. Promotores têm foro. Enfim, deputado estadual tem foro por prerrogativa de função. Deputado federal também. Senador também. Ministro de Estado também. Governador também. Secretário de Estado também. Secretário de município também. Alto lá. É preciso dar um paradeiro nisso e estabelecer o foro por prerrogativa de função ou para pouquíssimas autoridades ou para nenhuma delas. O ideal é que fosse nenhuma delas. Só que existem os que defendem que as pessoas que têm a autoridade de comandar a República, e aí seria exclusivamente no caso de presidente da República e vice-presidente da República, teriam a necessidade do foro, porque existe uma temeridade de um juiz translocado de primeira instância dar uma sentença e causar um tumulto na administração pública do país. Mas essa possibilidade é muito pequena. Mas esse é o argumento com o qual se sustenta o foro por prerrogativa de função. O Brasil caminha para o impeachment. O Brasil precisa acelerar o processo de impeachment. O governo Dilma já acabou. Ontem o Lula ficou reunido das 6 da tarde até às 11 da noite, horário de Mato Grosso, saiu da reunião e não decidiu absolutamente nada se ele entra ou não no ministério. Parece que hoje as conversas vão ser retomadas e tudo indica de que hoje o Luiz Inácio será anunciado como ministro. Vai ser anunciado como ministro da Secretaria do Governo. Deveriam ser mais honestos, deveriam colocar o Ministério do Foro por prerrogativa de função, ou no mais popular, Ministério para não ser preso. É isso aí.